Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse podcast. Hoje nós temos aqui a participação super especial da Emília Chagas. Vocês vão conhecer, como sempre, em todos os nossos episódios, né? Vocês vão conhecer a história da vida dela e saber o que essa mulher incrível faz pela inovação no país e no mundo. Emília, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Muito bom estar aqui, né? E poder ter a oportunidade de conversar um pouquinho, né? Também de aprender um pouquinho, né? A respeito de outras mulheres nesse podcast e a teu respeito também. Então, obrigada por me convidar. Ai, que bom. A gente começa sempre com... Quer dizer, eu aprendi com a Silvia Luz, do Social Good Brasil, da gente se fazer uma descrição. Porque a gente também tem um canal do Spotify, né? Sim. E pessoas que também têm algum tipo de dificuldade visual, Sim. Poder estar presente com a gente. Uhum. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, eu estou com o cabelo preso, ele é curto, mas eu estou com um rabinho de cavalo, com uma camisa preta de gola e um casaquinho branco por cima, tenho sobrancelhas grossas, um olho preto bem profundo e um sorriso largo. Ai, que descrição linda. Eu sou uma mulher branca de cabelos escuros aloirados, posso dizer isso? Mais loira hoje do que ao natural. Eu tenho olhos escuros, estou vestindo uma camisa branca, um casaco branco e também tenho um sorriso largo. Não, a gente não combinou, tá? Nós estamos de preto e branco aqui, mesmo, né? Eu tô com uma calça preta, é verdade. Então, eu tô com uma saia branca. Enfim. Mas então, gente, vamos começar pelo que a gente sempre começa, né? Eu tenho muita curiosidade, eu acredito que as pessoas trazem para si, na sua história de vida, elas trazem o que elas vieram fazer no mundo, né? Então, eu tenho muita curiosidade sempre de saber como foi a sua infância, enfim, onde é que você cresceu, o que você gostava de fazer na sua infância, né? Como é que foi esse comecinho de vida aí da Emília? Que pergunta gostosa, né? Leva a gente para um caminho de memórias, assim. Eu nasci em Florianópolis, sou de Florianópolis, voltei a viver em Florianópolis, estou muito feliz com isso. A minha família, né? Meus pais minha mãe era, né? Meu pai ainda está vivo. Mas ambos eram funcionários da área da saúde, estaduais. Então, assim, o empreendedorismo, você perceba que não veio exatamente desse exemplo direto, né? Mas de exemplos de atitude, sim, né? Que eles me deram. Então, assim, a gente sempre foi uma família que me incentivou muito ao estudo, a aprender, a me desenvolver. Por mais que nós tivéssemos recursos escassos, isso nunca foi uma questão quando se tratava do meu desenvolvimento, do meu aprendizado, né? Então me deixou uma base muito sólida, tanto de educação, né, de conhecimento, mas também emocional. E eu acho que eu atribuo muito aos meus pais, assim, a minha capacidade de encontrar soluções e de me posicionar no mundo, de circular com segurança, né? Acho que esse primeiro lugar, assim, me deu essa fortaleza, que é tão importante, né? É verdade, que lindo isso. Uhum. E me conta uma coisa, e aí você foi estudar e quando você teve que escolher uma profissão, assim, como é que foi esse momento? Você perguntou da infância, né, do brincar. Eu me lembro de brincar de trabalhar, Ana, que coisa chata, né? Mas era o que eu gostava de fazer. Eu brincava de trabalhar e a minha brincadeira preferida era brincar de ser jornalista. Então, eu gostava de fazer de conta que eu entrevistava as pessoas, eu gostava de fazer de conta que eu escrevia cartõezinhos, né? Quando aprendi a escrever, né, escrevia cartõezinhos e distribuía em parede, assim, e falava e lia aquilo, fazia de conta que eu estava lendo uma câmera. E eu queria ser jornalista. Então, eu queria esse caminho, essa profissão. E aí, meu pai queria que eu fosse engenheira, sabe? E eu acho que eu seria uma boa engenheira. Eu gosto muito da área de matemática, de análise, de lógica, acho que me daria bem. Mas o jornalismo me trouxe um lado do meu olhar no mundo, sabe? O jornalista, ele precisa ser crítico, ele precisa olhar o mundo de várias perspectivas, precisa ser objetivo, precisa ser impessoal, né?
Então tem uma série de características que eu me vejo usando até hoje, né? E usando ao longo da vida e que esse aprendizado das técnicas do jornalismo me trouxe. Eu atuei na área, né? Comecei a trabalhar bem cedo, aos 15 anos, já na área, né? Numa assessoria de imprensa, depois fui para a faculdade, continuei trabalhando, daí fui para sites de notícia, que na época era uma super novidade, era muito tecnológico e era demais, assim, poder produzir uma notícia e ela ir para o ar naquele momento. Não precisava esperar o dia seguinte. Né? Era uma inovação. E falando em inovação, na sequência comecei a trabalhar com inovação através do jornalismo, né? Produzindo reportagens, trabalhando em uma editora que produzia um projeto bem interessante da FINEP, que era o Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, e eu tive a oportunidade de organizar esse prêmio lá atrás por algumas edições. Era um prêmio nacional, então eu consegui conhecer os bastidores da inovação nas empresas que na época eram as mais inovadoras do Brasil, né? E isso me deu assim uma bagagem de conteúdo muito interessante. E que ficou ali guardadinha, né? A sementinha estava ali. Foi aí. Foi aí que começou. Foi aí que a conexão aconteceu. Começou a acontecer, eu posso dizer. Que interessante. Você me fez lembrar da minha infância também, que eu gostava também de brincar, de trabalhar, e eu emitia a nota fiscal. Olha isso. Eu adorava emitir nota fiscal e trabalhar em comércio, assim, sempre trabalhei direto com o público também, né? Interessante, então assim, eu acho que eu era empreendedora desde sempre. Olha também, só. né? Interessante, e nunca tinha parado para pensar nisso, você me fez lembrar. Obrigada. Imagina. E eu imagino também que, na verdade, o jornalismo já é muito dinâmico, por natureza sempre foi, né? E tipo, aquele desespero porque precisava soltar a notícia porque ia fechar a edição e precisava ser impresso no dia seguinte. Ou então para ir para a TV. Ou para ir no ar naquele momento também. Então, e como é que é isso em tempo real? Porque em tempo real, aí essa velocidade que já era muito apertada, aumenta gigantescamente, né? Sim, aumenta, é uma pressão constante. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ponderar com a qualidade, né? Então não é só essa velocidade de colocar no ar, ou colocar no ar com todos os elementos, tendo ouvido todas as partes. Então assim, eu sempre tive muito esse cuidado. Adorava trabalhar com jornalismo e tinha assim essa pressão, e eu vinha, né, a conhecer e me apaixonar e me envolver e casar com um homem que é um empreendedor nato, sempre foi, né? Ele brinca assim, nunca tive carteira assinada, né? Então naquela época eu casada com ele enquanto jornalista, trabalhando em redação. Ele dizia para mim assim, mas você empreende, porque você coloca um produto no ar todos os dias, que é o telejornal, né? E eu dizia para ele assim, não, você não tem noção. O risco, o tipo de risco que você corre, eu não corro. Mas no fundo a gente corre sim, né? Eu não entendi isso na época, mas ele já tinha essa visão, né? Então ele ia regando essa sementinha que a gente falou, né? E é interessante, assim, o que acabou me consumindo um pouco no jornalismo foi o hard news, né? Foi a questão do que a gente fazia, né? Do trabalho com as situações mais difíceis da vida humana, né, diariamente, e eu comecei a me questionar se dar atenção e volume para determinadas histórias fazia realmente um bem. Né? Então aí eu comecei a me afastar um pouquinho e em paralelo sempre gostei muito de produção de conteúdo, trabalhava com isso já enquanto freelancer, e fui para um caminho da gestão de conteúdo online, né? E recebi um convite para trabalhar daí full time, precisei sair da redação, com um projeto muito legal de sustentabilidade, de educação financeira. Legal. Muito legal. E trabalhei durante alguns anos, né, nesse projeto. E foi aí que eu comecei a observar oportunidades de mercado para começar o que foi minha primeira startup. Olha só, que legal, que legal. Então, é muito interessante a gente entender os nossos valores. Né? Então, quando você falou sobre isso, né, eu também vi que eu não dou pauta para o que não nutre, que não gera vida. Né? Porque a gente precisa emanar, né, e fazer como se fosse um efeito gota, né, e reverberar em volta. Sim. E eu acho que o mundo precisa muito disso. Precisa de boas notícias, ele precisa de bons cases, ele precisa de esperança. Né? O mundo, eles realmente precisam, e esse é um dos motivos pelo qual você foi convidada para cá. Então, estamos no caminho certo. Que bom, é mesmo, eu concordo com você. Acho que a gente valores e propósito também, né? Ter essa consciência do nosso lugar, né?
O que essa história que você me pediu para contar, às vezes está lá na infância, às vezes um pouquinho depois, mas todo mundo sente no coração um chamado, né? Assim, como é que eu posso ser útil? E eu tenho guiado a minha vida nesse sentido. Então, às vezes, fiz transições que aparentemente podem ser bruscas, como sair do jornalismo e ir para a área, né, corporativa, sair do corporativo, empreender, né? Foram viradas de chave, assim, que são importantes, né? Mas que eu fiz com tranquilidade por estar consciente de que não, naquele espaço eu vou me sentir contribuindo mais, né? Usando, enfim, do que eu... e podendo aprender também, né? Eu acho que é outra coisa que ajuda muito nas minhas tomadas de decisão, assim, onde é que eu vou me desafiar e aprender mais, né? Então, essa troca do aprender e do poder contribuir, né? Perfeito. Aí você colocou os dois elementos que são a evolução, a gente se sente evoluindo. Contribuindo e aprendendo, não é? Então, e aí a gente tem uma certeza, né, dentro da gente. Eu acho que tem uma satisfação pessoal, e aí a gente tem energia, a gente não sabe de onde sai, né? E tanto que agora estou num momento extremamente dinâmico, o pessoal fala, nossa, como é que você está aguentando? Porque você não tem a menor ideia, mas estou super energizada. Sim. Né? Porque isso daí está fazendo sentido. Flui, né? Tem uma faz sentido para a nossa existência, né? Tem uma engenheira que eu vim a conhecer o trabalho dela anos atrás, chama Cynthia Maxwell. Ela foi engenheira da Yahoo, passou pelo Slack, passou, enfim, por uma série de empresas, né, sempre na área de engenharia, no desenvolvimento, e ela tinha a necessidade de perceber no time dela essa energia. Né? Então, quem está com energia mais alta, quem está com energia mais baixa, e ela criou um modelo para identificar isso, chama Gráfico Flow. E no Gráfico Flow ela mede exatamente assim o tamanho do desafio que ela estava colocando para as pessoas e o que as pessoas estavam identificando nelas de habilidades. Né? Então, aprender e poder conseguir contribuir. Né? O desafio nesse lado da contribuição e as skills no lado do quanto eu me sinto preparado, né? E o encontro nesse gráfico dos dois eixos colocam a pessoa em alguma zona que ela criou, assim, quanto mais alto esse desafio e mais baixa essas skills, a pessoa ficaria numa zona de ansiedade, que é o que rouba a energia da gente, né? Às vezes numa zona assim de que eu tenho skills, mas meu desafio é baixo, então eu estou contribuindo pouco, eu entro numa zona de tédio, de às vezes... que ela chama, né, de apatia até, pode ser, né, e isso também nos rouba energia. E para você estar na zona média, que é a zona do flow, você tem que ter um equilíbrio entre os dois. Então, quando você me traz isso, né, olha, o conhecimento aprendizado é o que a gente precisa para a evolução, logo me remeteu a esse gráfico. Perfeito. Porque é o equilíbrio de ambos, né, não é só um nem só o outro, não é um mais do que o outro, né, a gente tem que estar se puxando para manter essas duas asas equilibradas. É isso. Bom, então você já começou a falar um pouquinho de Yahoo, Slack, etc. Vamos agora começar a quebrar um pouquinho do mistério, né? De o que foi, quem se tornou a Emília, assim, para onde, quais são os caminhos que ela traçou a partir do empreendedorismo. Então, conta um pouquinho assim, da sua primeira história. Legal. Então, lá atrás, quando eu comentei, né, dessa visão de oportunidade de mercado, eu trabalhava com produção de conteúdo, gestão de conteúdo, de vários tipos de formatos, enfim, e eu comecei a observar que dentro das corporações, eu tinha saído da redação, havia uma dificuldade ou uma oportunidade mesmo, né, de gerir melhor o fluxo de produção dos conteúdos, que era algo que estava começando também, mercado bastante incipiente, cada vez mais empresas procurando por conteúdo para se posicionar, no final das contas, né, para se comunicar, para se posicionar, para se conectar com seus públicos, seus diversos stakeholders, e os sites deixando de ser aqueles cartões de visita que eram, né, realmente para se tornar verdadeiras empresas de mídia, né, as corporações viraram verdadeiras empresas de mídia, mas elas não são empresas de mídia, né, a gestão desse conteúdo não é o core business. Então, era feito de maneira muito artesanal, interrompida, confusa. Nossa, tem que ter um jeito melhor de resolver isso aqui. E eu lembrei muito das ferramentas que eu usava na época da redação,
eu pensei em criar um sistema que incorporasse isso, né? Atendendo mais necessidades do que na redação a gente atende, porque não tem todas as pontas do conteúdo online, mas desde a ideação, do brainstorming, até a produção, a publicação, a distribuição nas inúmeros canais e cada vez mais canais, né? Mas tudo centralizado dentro de um único sistema. Que o gestor ou os gestores conseguissem ter visibilidade e acionar, que fosse acionável, né? Então, fui elaborando essa ideia junto, né, de outros empreendedores que se tornaram depois meus co-founders, validando isso no mercado, né, observando se não era um problema só meu, né, se tinham mais pessoas com esse problema também, e a gente foi validando. Eu comecei a atender 6 empresas ali manualmente no início. E a gente viu que, opa, tem demanda, né? Quantos eu consigo atender manualmente? A gente chegou a 30. E aí, nesse período dos 6 ao 30 aí, a gente já estava elaborando um MVP, um produtinho mínimo viável, né? Um PHP lá, assim, simplesinho, mas que desse para escalar esse trabalho, né, de gestão. E a gente lançou, então, como um aprendizado, um primeiro aprendizado, esse produto, saímos de 30 para 300. 300 empresas. Então, assim, em um ano. Então, assim, foi realmente um período bem intenso e muito interessante, de muito aprendizado, de muito feedback, de ver que aquele produto mínimo viável, ele não era o suficiente também, né? Então, a gente, assim, pera lá. O que as empresas estão demandando? O que precisa mais? Precisava de muita customização, precisava de uma série de melhorias. E a gente viu que existia uma oportunidade para além do que a gente tinha observado inicialmente. Inicialmente eu pensei assim, vamos atender as empresas aqui no Brasil, rodamos um ano assim. Mas nesse um ano a gente foi obtendo sinais e demandas e feedback de que, opa, esse não é um problema regional, é um problema global. Todos os times de marketing de empresas afora têm esse problema também. Então, como é que a gente vai lançar um produto globalmente, né? Aqui de Floripa. Então, a gente foi atrás de parceiros que pudessem nos ajudar nessa distribuição, né? E encontramos na 500 Startups esse parceiro. Então, fomos fazer o pitch na 500 lá em São Francisco. Eu já tinha algumas vivências no Vale do Silício antes disso, né, de acompanhar outras startups, de ter ido fazer um benchmark também com outras empresas de Martech, né, globais. E fomos lá fazer o pitch, então, para 500, para observar se havia esse apetite também do ponto de vista de investimento, né, de mercado, nesse sentido de escala. E eles super toparam, não, vem cá, vamos acelerar esse negócio com você. E se tudo der errado, você tem um negócio no Brasil. Boa. Foi interessante, porque a gente já tinha uma certa jornada, mas a gente observava, né, 2% do mercado era no Brasil e 40% nos Estados Unidos e o restante do mundo afora. Então havia aí, era inegável que a gente precisava dar espaço, sabe? Fomos bastante criticados, teve um investidor na época dizendo assim, não, vocês têm que dominar o mercado local primeiro, antes de se aventurar para fora. Mas a gente via que era um timing que, se a gente não aproveitasse, talvez ele não estivesse ali 2 anos depois, né? Uhum. Perfeito. Não, e você falou uma coisa muito interessante, que eu gosto muito dessa visão. E se tudo der errado? Qual é o plano? Então, tendo um plano de se tudo der errado, não, só vai. Porque você já tem o plano também do Plano B. Plano Z, né? Porque a gente não é dar errado e para, né? A gente tenta tudo. É verdade, é verdade. Mas eu vou dizer que não passou pela minha cabeça. Isso veio do partner da 500 que falou isso. Eu não tinha eu estava só me jogando. Eu tenho essa característica também. Às vezes, se aquilo parece claro para mim, faz sentido, é lógico, eu me jogo. Me jogo primeiro e pergunto depois. Mas foi um caminho muito interessante, porque a 500 foi um catalisador. Né? Eu aprendi demais sobre, enfim, como eu falei, sou jornalista, né? Então não tive formação em business, nem formação técnica. Então eu precisei usar dessas skills de aprender e aprender rápido, né? De consumir um mundo de conteúdo e sintetizar de maneira simples. Então a veia jornalística ajudou muito. Ajudou muito. Então, assim, eu consigo conversar tranquilamente com, né? Sempre conversei com o nosso CTO, né, tranquilamente, atendendo demandas técnicas do ponto de vista de negócios, né? Mas não tenho esse background técnico.
né? Então, precisei desenvolver também essa capacidade de conseguir compreender e conversar de igual para igual e resolver problemas, às vezes, de segurança, de uma série de questões que aí os nossos clientes, né, quem atende Enterprise sabe do que eu estou falando, que eles sempre nos colocam, né? E tomar decisões também estratégicas em relação, né, ao desenvolvimento, arquitetura do produto e tudo mais. Mas a 500 ela me proporcionou um arcabouço desses conhecimentos de maneira muito acelerada, né? Então foi muito legal e por isso o meu carinho também pelos programas de capacitação e de aceleração de startups, né? Começou por aí, assim, por ver o quanto realmente impactam não só aquele negócio, né? Acho que a aceleração não é impactar o negócio, é impactar o empreendedor, né? Acelerar a pessoa, né? Se a gente acelera a pessoa, o negócio, por consequência, vai acelerar, né? Não tem outro destino. Então, depois da 500, a gente lançou um produto globalmente, muito mais robusto, né, capaz de atender mais times de marketing, enfim. Então, a gente foi de 300, nos primeiros 18 meses, a gente chegou a mais de 2.000 times de marketing usando, né, o produto, que era a Content Tools. Levantamos um capital anjo ali naquele momento com a Five e outros investidores ali do Vale, né? E alguns investidores brasileiros também que apostaram. E depois de 2 anos a gente se viu num momento também bem interessante de levantar um seed, né? De estar com tração, enfim, para levantar um seed. Levantamos com o Jason Calacanis, que é investidor da Uber. Ele é bem famoso lá no Vale, né? Todo mundo conhece, porque ele é um early investor, que ele tem participação em uma série de startups que foram muito bem sucedidas, né? E também a Social Capital, que o founder foi, acho que um dos primeiros, não foi o primeiro VP de Growth da Meta, né, do Facebook na época. Então, a Social Capital também, e outros investidores, né, compuseram um round. E nessa época, a gente também vinha se relacionando com o Chanelis, que é o fundador da Growth Hackers, e nós vimos ali uma oportunidade de unir esforços. A Content Tools tinha um apetite, né, bem grande naquela época nos Estados Unidos, mas a distribuição é muito cara. Demanda um capital bastante importante, né, para uma startup no estágio inicial, para conseguir né, ter esse posicionamento, seja nos eventos, no nosso caso, né, um software B2B Enterprise, então eventos eram muito importantes. E se a gente fosse pelo caminho de ads, que a gente testou, enfim, nosso caminho foi muito sempre orgânico, também era um caminho de grandes aportes de capital, e a gente falou, peraí, como é que a gente pode ser criativo aqui, né? Acho que o empreendedor tem muito isso, né? E a gente começou a usar os canais orgânicos a nosso favor, as comunidades, e a comunidade da Growth Hackers, com centenas de milhares de profissionais de marketing, né? Sempre foi muito importante para a gente. E aí surgiu a oportunidade da gente adquirir a comunidade da Growth Hackers, né? E ajudar o Chan a acelerar o software, né? De gestão de experimentos. Então, nós unimos esses esforços e passamos a ser Growth Hackers, né? E a Content Tools se tornou Growth Hackers Workflow, então embaixo desse guarda-chuva, né? Atendendo times de conteúdo, de marketing e times de growth produto também. Então, assim, eu fiquei um tempo como CEO da Growth Hackers, depois eu gosto muito de relacionamento, gosto muito de lidar com as corporações e estava no momento precisando testar mais, né, esses canais de aquisição com Enterprise, então eu assumi uma posição de head de estratégia, né, e passei a ajudar os nossos clientes na implementação e na aceleração das estratégias de growth deles. Então, fiquei mais uns anos ali. E nesse momento... Só um minuto. Eu sou bem acelerada. Só um minuto, né? E assim, espera, gente, porque eu tenho que chamar a atenção para uma coisinha aqui. Gente, vocês entenderam o que ela falou aqui? Que ela foi fazer uma aceleração nos Estados Unidos, na 500, que é a maior aceleradora, talvez, do mundo. Uma das maiores. Uma das maiores do Vale do Silício, né? Que a gente sabe que é um berço de tecnologia. E aí... depois ela se tornou sócia de uma empresa americana, onde ela foi CEO. É isso mesmo. É isso. Ou seja, uma jornalista aqui de Floripa. É lindo demais isso. E assim, agora vamos falar de coisas que não são tão técnicas. Assim. Boa. E aí, você fala assim, tá, sou CEO. Tá tudo bem.
Vou tirar de letra, foi assim? Não, foi mais responsabilidade, né? Foi todo um processo de múltiplos projetos ao mesmo tempo. A gente estava finalizando um seed round, como eu comentei, resolvendo questões de rebranding, de posicionamento de marca, orquestrando todo o lado do marketing também, porque a partir do momento que os produtos estão embaixo desse guarda-chuva, como é que isso vai se comportar, retreinando todo o time de vendas, de customer success. E eu não comentei que eu também tive um bebê nessa época, Meu Deus! né? Então foi tudo junto. Então a Ellen estava em 2018 com 2 aninhos, né? Então, 2018? Não tinha feito 2 aninhos ainda, estava com 18 meses. Então, foi tudo junto, e tudo intenso, né? Pois é, porque assim, né, chega uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, e agora? Mas você encarou, foi estudar? Sim, eu sempre me cerquei, assim, de pessoas que me apoiavam, né? Então, assim, sim, estudando sempre, né? Fui estudar, assim, não parei de estudar, né? O tempo todo, porque uma coisa é eu estudar porque eu vou levantar o angel round, outra coisa é eu estudar porque eu estou levantando um seed round, e aí eu fui estudar de fato, fiz uma pós nessa época em paralelo também, porque eu senti essa necessidade. E a Ana ri de mim. E aí, a Ellen veio em 2016. Eu estava casada há 10 anos e sempre sentindo a necessidade de esperar mais um pouquinho, esperar mais um ano. E quando foi o final ali de 2015, início de 2016, enfim, quem é mãe acho que entende o que eu quero dizer. Veio assim uma certeza que não era assim, vamos esperar mais um pouquinho, ano que vem. Veio assim, é agora, é esse ano. Mas nós nunca tínhamos tido nenhum susto, nem nada, né? E vários amigos tentando engravidar há muito tempo. A gente, vamos começar a tentar, né? Vai que lá pelo final do ano a gente consegue. Ela veio no final do ano, ela veio em outubro. Então foi mais rápido do que a gente previa, foi bem intenso em função disso também. E ela foi comigo para o escritório com 3 semaninhas de vida. Então tinha realmente tudo isso acontecendo, né? No momento que a gente... Você já era CEO da Growth Hackers? Quando ela nasceu, não. Ela estava com quase 2 anos quando a gente adquiriu a Growth. Foi ali... Ela estava com 18 meses. Então, foi naquele período ali, fazendo desmame noturno e conversando com os investidores, né, às 10 da manhã. Então, a gente ouve muito, né, no setor de inovação, e assim, não, nem é no setor de inovação, né, no mercado corporativo, no mercado do trabalho, né, de falar assim, eu não vou contratar uma mulher, porque depois ela vai ter filho, e ela vai... E eu falo assim, gente, acho que as pessoas não entendem, né, e muitas vezes tem alguns relatos de, assim, você está na fase reprodutiva. Gente. Eu falei assim, eu acho que o homem não tem ideia do que é a força da mulher numa fase reprodutiva. Para mim é só um sinal de que nós precisamos de mais lideranças femininas, né? Porque as mulheres entendem. Acho que mais rápido do que a gente esperar que eles entendam é a gente se inserir, né? Porque a gente entende. Então a gente sabe que não tem essa, assim, né? É isso. E aí você está me falando uma coisa que, assim, comprova e quebra todas essas estatísticas, esses medos, vamos chamar assim, né? Porque antes da gente começar a gravar, eu estava falando que quando a nossa startup foi investida, né? Eu senti como se eu tivesse dado um peteleco no índice de 0,04% de startups investidas que tem uma CEO founder mulher, né? Então isso nós estamos falando agora, e foi em 2022. Eu imagino como é que foi na sua época, né, você receber uma mulher brasileira recebendo um aporte internacional, né? Então, o quanto era esse índice naquela época? Não era muito diferente disso, né? Não era muito diferente, mas eu acho que é muito mérito também dos investidores, né? Que aportaram. E a gente recebeu muitos nãos, né? Inúmeros nãos. Eu acho que isso faz parte também, sabe? Dizem que a gente precisa de um pipeline de pelo menos 100 fundos para começar o round, né? Então você pensa assim, se você vai ter 100 fundos e um vai liderar, outros 2 talvez sigam, então você tem aí qual é a assertividade? Você vai receber 97 nãos, né? Mas sabendo disso de largada,
talvez você consiga lidar melhor, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu vou dizer que emocionalmente foi um período bastante intenso para mim, né? Mas eu fui me descobrindo também, né? O que que me faz bem, o que que eu preciso, né? Eu vejo assim que eu preciso me abastecer também emocionalmente, mentalmente para estar bem, né? Então ninguém tira nada né, os americanos falam, né? You cannot draw an empty bucket, né? Você não pode tirar nada de um balde vazio, de fato. Então você tem que se reabastecer, se nutrir, né? Foi uma época que eu também frequentei muito yoga, muita meditação, muitos grupos de meditação no Vale são maravilhosos, né? Enfim, estive em lugares com pessoas que me faziam bem, né? Para conseguir, né? Ir para frente e estar energizada também para esse momento, para esse desafio. Eu falo muito assim que a gente precisa se blindar emocionalmente. Né? Então, tem coisas que eu pratico isso, nem sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu procuro entender que assim, a toxicidade das emoções, em algum momento, eu falo assim, não, isso aqui eu não posso ter agora. Porque a gente tem tanta coisa na mesa, né? Tanta responsabilidade, tanta coisa, então, assim, bom, isso daqui é uma coisa que eu não posso nem passar agora. Né? Então, e eu também pratico demais a meditação, muita oração também, porque eu sou uma católica praticante, porque a gente não consegue fazer isso assim, se resumindo a si mesmo, né? A gente precisa entender. É muito duro, né? A pessoa que acredita que tá sozinha ou que dá conta sozinha é um peso muito grande, né? É o mundo nas costas, né? E a gente e não é assim, né? Na verdade é outra, né? E assim, a gente precisa dividir. Então, e o CEO, né, me falou aqui de questões financeiras. Então, você tem que fazer a gestão financeira, né? Você precisa fazer gestão de pessoas, tem relacionamento com o cliente, estratégia, tem uma série de coisas, mas o principal é que em todos eles você tem relacionamentos. E aí você tem que cuidar dos relacionamentos, com a qualidade de relacionamento que você vai entregar, né? A sua qualidade do seu ser para o outro. Sim. Né? E o CEO é o que mais serve. Ele está ali para servir os outros. Né? Então, é nesse lugar que eu tento me blindar emocionalmente para estar a melhor versão para tomada de decisão, que é muito rápida. Sim. Né? Você tem que decidir. Isso. Né? E também para estar a melhor versão para a nossa equipe, para as pessoas, porque a gente serve e a gente também é a referência. Então a gente tem que ser a melhor referência que a gente pode naquele momento. E aí o autoconhecimento é o primeiro passo, né? O autoconhecimento e o autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento ele é apontado como a característica dos líderes que mais motivam ou que mais se tornam essa referência para os seus times, né? Então, assim, o que você mais admira nesse líder? Qual é a característica desse líder que faz com que você queira se tornar ou continuar sendo um team member desse time, né? Em que essa pessoa lidera? O autodesenvolvimento é a característica número 1. E ela não é a mais óbvia. Toda vez que eu pergunto isso para as pessoas, se eu estou dando treinamento, se eu estou conversando com o meu time, as pessoas muitas vezes atribuem a questão técnica, né? Então, assim, a pessoa ela é uma referência técnica, é por isso que ela é um bom líder. Não, gente, a referência técnica, ela está na lista lá da metade para o final da lista. Questão técnica, né? A aptidão técnica, ou ser uma referência técnica, está aí da metade para o final. Não que ela não seja importante, ela é importante, mas ela não é a mais importante, né? E eu acho isso tão interessante, porque muitas vezes você não precisa ser a pessoa mais inteligente da sala. E talvez você nem deva ser a pessoa mais inteligente da sala, né? Você tem que ter um time com pessoas muito mais capazes que você, né? Mas acho que as suas aptidões estão justamente em descobrir no sentido da cobertura mesmo, de descobrir o melhor das pessoas. Isso. Né? De tirar, o bom líder, ele é esse que ele eleva, né? Ele desenvolve, ele eleva, né? Então, acho que essa frase que você trouxe do serviço, o líder é quem está a serviço, acho que é bem por aí, é nesse sentido. Né? Não só do servir de forma autômata ou irreflexiva, mas um servir ativo, um servir desenvolvendo o outro, elevando o outro, né? E tornando esse time nos relacionamentos, criando essa cola, essa fortaleza,
dessa inteligência coletiva, né? É isso. Então, na verdade, a gente, enquanto CEO, que a gente dá o exemplo, a gente sempre fala que assim, as palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. Né? E aí, a partir do que o próprio time também tem essa liberdade e até esse incentivo para que eles se autodesenvolvam como eles acham que devem se autodesenvolver, porque eles sabem o que eles, os anseios, os sonhos, as aptidões, etc. Aí sim você tem um time muito potente de um monte de CEO. É verdade. Não é? Então, eu acho que eu tento, não sei se estou fazendo o trabalho bem feito, mas eu tento fazer isso com o meu time. Então, eles que escolhem, nossa, eu estou querendo fazer isso aqui, o que você acha? Acho ótimo, vai. Então, tem essa troca, tem essa liberdade, a gente investe muito em capacitação deles, mas muito na própria escolha deles. Sim. Né? Não é uma coisa imposta, não é nada disso. Autonomia. Isso, a gente apoia. Diz o Daniel Pink, né, que fez um compilado de estudos de pesquisas na área de psicologia, behaviorismo e pesquisas mais antigas, pesquisas mais recentes, a respeito da motivação, né? O que nos torna pessoas motivadas, né? Por que a gente se motiva a fazer o que a gente faz, no trabalho principalmente. E por muito tempo a gente teve o input de que motivação é algo externo, né? Eu premio, portanto eu motivo, né? Eu puno, e aí eu quero fugir da punição, então eu motivo, né? E a gente vê que não é por aí, né? Que a premiação ela é efêmera e a punição, então, ela é danosa para a cultura no geral. E essas motivações externas, portanto, elas já não satisfazem, né? Ainda mais se a gente for colocar em pauta a questão da nova geração, a questão do propósito, né? Então, a motivação, ela surge da identificação desse propósito e a coerência. Eu gosto muito de trazer para o meu time a coerência de propósitos. Qual é o propósito da organização, o nosso propósito aqui coletivo, e como é que o seu propósito individual soma aqui. É isso. Né? Então, nesse somar, a gente ganha impulso. Então, o propósito, a questão da maestria, então, sentir que eu estou aprendendo, né? Sentir que eu estou me desenvolvendo. E o terceiro, esse tripé da motivação, é a autonomia. E às vezes é muito difícil para a gente dar autonomia para as pessoas, né? E a gente perde essa oportunidade de motivar o time, às vezes no detalhe, né? Eu vi tantas discussões no final da pandemia, na volta para o escritório, de uma necessidade de controle, né? Dos líderes a respeito disso, assim, não, a pessoa tem que estar no escritório das 9 às 5, senão não sei o que está fazendo. Isso vem de uma insegurança profunda desse líder a respeito, né, da qualidade dele em recrutar, em desenvolver, em manter. Mas para as pessoas é muito interessante que elas decidam, que elas têm essa possibilidade de decidir. E assim, fica ruim porque cria um elo de desconfiança. Né? Então, isso é muito nocivo na relação. Sim. Você sabe que você falou uma coisa que é um desafio ainda para a gente, porque nós somos 100% remotos desde sempre. Né? Então, tem um elo de confiança muito grande e a gente tem as metas semanais que têm que ser cumpridas. E é isso. Se você vai cumprir, se você cobrar vai cumprir, mais pela entrega do que... se você faz tudo na segunda-feira e vai fazer triatlon terça, quarta, quinta e sexta, você está feliz assim? Beleza. Pode ser que provavelmente a gente sempre a gente coloca uns desafios maiores e aí você vai evoluindo. Então, com certeza, você vai conseguindo fazer tudo em desafio. Sempre segunda-feira, tá livre. Feliz da vida e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Então, isso é muito importante. A gente até começou a colocar um programa que é acelerado. São 12 semanas, 1 ano e 12 semanas. Onde você tem 3 horas de trabalho com muito foco. Você tem 2 janelas de 1 hora ou meia hora para trabalhar em equipe, comunicação, etc. E você tem 3 horas para você fazer qualquer coisa que não seja relacionada ao trabalho. Porque isso te mantém criativo, isso te mantém observador, isso te mantém forte, né, e fazendo sentido e feliz. Feliz, gente, eu não tem problema estar passeando no parque 5 horas da tarde. Sim. Né? Então, porque não tem que ficar cumprindo um horário. Sim. Se você já cumpriu a sua tarefa. E até mesmo se você não cumpriu a sua tarefa, às vezes aquele intervalo daquela caminhada no parque é o que você precisava para conectar pontos e voltar e resolver em meia hora. Exatamente. Aquilo que você, às vezes, ficou 2 horas. 2, 3 horas. Então, esse negócio de home office dá essa flexibilidade,
né? E tira esse peso de cobrança de alguém estar vigiando e etc. E eu acho que esse é o caminho que vai ser feito para o mundo, né? Porque a gente precisa que faça sentido para a pessoa ela estar trabalhando, né? E que não esteja trabalhando pelo cheque no final do mês. Sim. Isso daí é fundamental. Sim. Acho que essa coerência de propósitos para mim define, sabe? E saber que, de fato, assim, o desenvolvimento das pessoas é também uma corresponsabilidade do líder, né? Com então certeza. A gente assumir esse compromisso, né? Enfim, tem É tanta isso. coisa a mais para falar sobre Então, mas a gente tem que começar a fechar, porque está ficando longo, ótimo, maravilhoso. Acho que vai ter que ter um episódio 2. Mas vamos lá. Onde está a Emília agora? Agora. Então, agora eu estou, vamos lá, terminamos a história ali na Growth Hackers, né? Então a gente teve toda uma jornada muito voltada ao software, né? E a Growth agora está por um caminho de desenvolvimento da comunidade, da veia de educação desse mercado, de profissionais, né? De Growth, agora com AI, né? A gente precisando se atualizar com os eventos. Então a parte de mídia da Growth, que a gente focava muito no software e não tanto nessa parte, tem um outro time tocando, tem um time no Texas que assumiu e está... Eu tenho certeza que assim, os próximos anos serão brilhantes, mas eu me vi no momento de poder ir fazendo um wind down, né? Então, ano passado eu fui fazendo uma redução da operação e finalizei esse ano, né? Fiz as últimas entregas de alguns clientes e recebi um convite muito legal de uma pessoa que eu super admiro no mercado, né? Um time que eu super admiro no mercado, que é o pessoal da Darwin Startups, e me convidaram para estar junto da Darwin no desafio de acelerar empreendedores, né? De colaborar com o desenvolvimento de mais empreendedores, de líderes nesse mercado. Então a Darwin está numa fase bem intensa de aceleração, com um novo fundo aí, com vários programas de aceleração em paralelo. Então estou junto ao time de projetos, colaborando com a aceleração dessas startups e com o desenvolvimento da inovação corporativa. Também é outra área que eu gosto muito, né? Que eu tenho muito carinho pela inovação dentro das empresas. Então é uma conexão, né? A Darwin é um conector do ecossistema, né? Perfeito. Conectando as corporações, as startups, né? Os investidores. E eu estou, então, nesse lugar, junto a esse time, né? O Marcos Miller, o André Horta, né? Todo mundo que tanto contribui, eles vêm contribuindo há muitos anos já, né? E agora poder colaborar junto me deixa muito feliz. Então, e aí como a gente não combina as perguntas, a Emília até pediu umas perguntas antes para ela estudar, e eu falei assim, eu te mando algumas, mas eu não vou seguir nada disso, tanto que eu nem olhei. Mas da teoria ao hábito é justamente para ajudar as corporações a colocar inovação, né? A seguir nessa jornada ASG que é muito desafiadora para muitos deles de enxergar isso e assim, como é muito tradicional o mercado corporativo, né? Como é que eles trazem essas inovações que são muito diferentes e que não tem espaço, às vezes, por causa da própria governança anterior, assim, da estrutura, né? Como é que não quebra tudo para a inovação entrar. Então, eu acho que isso que você trouxe da Darwin é muito relevante, né, para elas poderem entender como é que elas usam a inovação dentro da corporação. Sim, tem vários caminhos, né? Tem, sim, corporações que vão usar da inovação, né, como uma ferramenta, como uma metodologia para experimentar e aprimorando e melhorando, atualizando, né, e acelerando o seu produto principal. Isso existe. E tem experiências muito interessantes, né? Corporações parceiras da Darwin também que usam essa forma de inovar nas adjacências, abrindo novos mercados e melhorando ofertas secundárias e não mexem no core. Perfeito. Né? Então, assim, tem diferentes formas de fazer. O que eu acho que não dá para fazer é ficar alheio. Né? Porque acho que, gente, 2020 veio para chacoalhar e nos mostrar que não tem plano de negócio, não tem planejamento estratégico que sobreviva a esse mercado lá fora. Né? Então a gente precisa ter a capacidade de mudar e mudar rápido, de ser rápido na capacidade de compreensão das diferentes nuances que o mercado vai apontando, né?
E não é simples a gente dar um steer para a direita ou para a esquerda se a gente está num jet ski, né? Agora, se eu estou num grande navio, né, numa plataforma, aí fica um pouquinho mais devagar, né, mais lento. Mas como é que eu consigo juntar as duas coisas? Como é que essa minha plataforma consegue desenvolver um sistema de jet skis em que a gente consiga rapidamente dar vazão, atender, responder, né, as movimentações externas e internas. Tá? Porque acho que tem muita dinâmica e necessidade também que vem de dentro da corporação, dos próprios clientes, dos próprios colaboradores, de que movimentos aconteçam. E o não atender é desacelerar. Você me deu um insight agora muito interessante. A gente na área de SD, a gente está agora implantando um diagnóstico, na verdade, a gente fala que o SD está dentro da empresa. Ele está lá. É a gente entender o que é SD na sua empresa. Né? E eu acho que a inovação é a mesma coisa em relação... Isso tem um letramento. Né? Tem um letramento e tem que ser incorporado dentro da cultura. E a inovação também. Sim. Então, precisa ter um letramento dos colaboradores para que eles entendam o que é inovação, né, para eles poderem receber essa inovação. E aí eu acho que não é só dos colaboradores, a gente tem que falar que é top-down. É top-down. Né? Então, tem que ter esse letramento da inovação para ele entender, falar, entendi. E assim, todos eles começarem a emergir, né, o que pode ser inovado dentro da corporação. E aí, a partir disso, sim, começar a fazer esses testes. Sim, exato. Muito legal essa conexão. Muito bom, muito bom. Gente, Emília, obrigada. Você é uma linda. Eu só aprendo pelo exemplo. O exemplo arrasta, então inspira. E parabéns pela sua jornada e por você ter tanto significado na sua existência. Que bom. É gratificante poder fazer trocas como essa, né? A gente se conectar com pessoas tão bacanas. Eu conheci a Ana no treinamento aqui em Floripa, né, um tempo atrás. A gente vem tentando criar esse espaço para esse encontro, né? Que bom que aconteceu. E eu fico à disposição para os próximos também. Quero. Já quero. Então tá, gente. Obrigada. Até a próxima. Que bom, querida. Obrigada. Que lindo. Muito bom estar contigo.